Então, achei. A aula que foi dada no dia 13 de fevereiro de 2021, ano passado, foi dada à noite essa aula para os devotos bengalis que vivem na Índia, na Bengala. E o título da aula é Resultado do Humor de Serviço. Foi dada por Om Vishnupad, Srila Bhakti-Nirmal, Acharya Deva Goswami Maharaj, direto de Tarakesvar, que é um local da Índia. E aí Srila Acharya Maharaj, então, ele continua falando. Quando Srila Sanatana Goswami partiu de Rankeli, Malda, ele enfrentou muitos obstáculos e dificuldades. Maya é tal que muitos obstáculos podem surgir. Então, até Sanatana Goswami, um devoto puro de Deus, um santo puro, ele enfrentou obstáculos. Por quê? Porque a ilusão é muito forte. Por mais que você esteja certo daquilo, por mais que você tenha fé naquilo, por mais que você acredite naquilo, a ilusão vai tentar te dominar. Então, Maya, que é a ilusão, Maya é uma devota de Deus, Maya é uma devota que faz o serviço exemplar a Deus, e ela está o tempo todo nos dando algo material para ver se nós ainda queremos. Essa é a função de Maya, da ilusão. Então, quando você começa a ter aquele gosto superior que eu havia falado no início, você começa a ter um prazer em fazer o serviço a Deus, em vir ao templo, você começa a ter prazer em oferecer a comida para Deus antes de comer, em pensar em Deus. Você levanta de manhã, você já pensa em Deus. Não para pedir algo, mas pensar em Deus, porque Ele é o Supremo. E aí você está nesse estágio, começando a entrar nesse estágio de pensar em Deus, de falar de Deus, de escutar sobre Deus, de querer ler um livro que fale de Deus. Aí vem a ilusão, vem Maya. Ela vai te colocar outra coisa na frente. Vai te colocar outra coisa material na tua frente. Para quê? Em vez de você ler o livro, você até pega o livro na mão. Você levanta, você faz as suas atividades, aí você pega o livro na mão, você abre o livro, e aí Maya, a ilusão, vai te dar algo para fazer. O teu marido vai ligar, o teu filho vai pedir para você fazer algo, sei lá o quê, vai acontecer algo. O teu vizinho vai tocar a campainha para conversar assuntos inúteis, falar do Bolsonaro, falar do Lula, falar da Covid, falar disso, daquilo. Isso é Maya, ilusão. A ilusão ela vai tentar tirar do teu serviço a Deus, da tua leitura sobre uma escritura. Se você vai cantar a Japamala, você vai cantar o terço, os nomes de Deus, vai aparecer algo para fazer. Pode crer. Maya vai colocar um obstáculo. E aí você tem que dominar, saltar o obstáculo. Como um atleta. O atleta, quando tem um obstáculo, por exemplo, atletismo, tem obstáculo, tem barreira, ele salta tranquilamente. Por quê? Porque ele treinou para isso. Vai você saltar um obstáculo numa pista de atletismo? Eu não me lembro agora a altura, mas é por volta de 1 metro. A barreira é um pouco mais baixa. Vai saltar agora você. Você vai cair. Por quê? Porque nós estamos preparados para saltar um obstáculo na corrida de 400 metros, enfim, 3.000 metros na corrida. Mas se você está treinando, fazendo a prática devocional adequada, todo dia você pensa em Deus, todo dia você oferece a comida para Deus, você come a comida que ofereceu para Deus, você escuta a aula, você lê um livro devocional todo dia, você está se preparando. Aí quando Maya, a ilusão, for te dar o obstáculo, você passa tranquilamente por ele.
Se você não passar pelo obstáculo que a ilusão vai te dar, é porque você não está seguindo a orientação do teu mestre espiritual, do teu guru genuíno. Não adianta você ir no médico, por melhor que ele seja, o médico melhor que existe no mundo, naquela especialidade, não adianta ir nele fazer a consulta, pagar uma fortuna a consulta, se você não seguir o tratamento que ele te dá. Ele vai falar, tome tal remédio, se for necessário, tantas vezes ao dia, durante tantos dias, tantas miligramas por dia. Se você seguir uma parte só, você não vai ter o resultado adequado. Se você nem seguir o que ele falar, ficar com dúvida dele, desconfiar dele, aí que você não vai realmente ter nenhum resultado. Então, nós temos que seguir o que o guru fala. Nós temos que seguir o que o mestre espiritual genuíno está falando. Por quê? Porque ele não é uma pessoa normal. Eles que estão aqui ao meu lado, os 3 primeiros de lá já abandonaram o corpo, já voltaram para Deus. Mas o que está aqui ao meu lado, mais próximo, ele está encarnado aqui, ele é muito novo, ele tem 28 anos. Se não seguir o que ele fala, você não vai ter o resultado adequado. Por que isso? Porque é um devoto puro, ele tem contato direto com Deus. Ele veio de lá, ele veio do mundo transcendental. Então, temos que seguir o que o mestre fala. Nós temos que ter um professor, mas um professor adequado. Não um professor que vai querer te ligar com Deus, te dando algo material. Se você tem um professor, um mestre espiritual, o líder do local que você vai, que você frequenta, não sei aonde, mas uma igreja, um templo, uma sinagoga, uma mesquita, um centro, não sei aonde você frequenta. Se você vai lá e o líder, aquele que representa a filosofia, a missão, ele começar a falar para você fazer isso, aquilo, para sarar a sua doença, para a sua família ficar bem de dinheiro, para você ficar bem de dinheiro, para você não brigar com o seu marido, com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe. Se ele começar a falar isso para você, ele não é um mestre espiritual genuíno. Ele está confundindo, ele está misturando o lado material com o lado transcendental. Transcendental é algo que está relacionado à alma, não ao corpo. E a alma não tem nada a ver com dinheiro. A alma não tem nada a ver com você se dar bem com seu pai, com a sua mãe, com a sua mulher, com seu marido, com seu filho. A alma não tem nada a ver com você usar droga ou não, beber ou não. Então, se você está indo no mestre espiritual ou numa filosofia que está pregando para você, falando em nome de Deus, mas nem sequer fala de Deus, o que Deus realmente veio fazer para nós, que é dar a libertação do mundo material. A última vez que Deus veio para a Terra, 537 anos atrás, ele veio nos dar a libertação do mundo material, o mundo do sofrimento. Ele veio falar como nós devemos sair daqui, como podemos sair daqui. Agora, se aquele mestre que você vai, a reunião que você frequenta, só fala em coisa material, em ganhar dinheiro, trocar o carro, arrumar um emprego melhor, ele não está te conectando com Deus. Ele está conectando você com o mundo material. E nós já estamos conectados com o mundo material. Então, até Sanatana Goswami, como foi falado agora aqui no início, a leitura, até ele teve obstáculos. Até ele teve obstáculos na vida espiritual. Um devoto puro, porque Maya é muito forte. Maya não é pouco forte, Maya, a ilusão, é muito forte. Então, Srivacharya Maharaj, nessa aula aqui, ele vai ficar falando sobre Maya, sobre a ilusão. Só um minutinho que eu vou ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário,
Se alguém quiser comentar, fazer pergunta, pode fazer à vontade. Estamos aqui para falar o que os gurus falaram. Ele não está aqui agora, ele não pode estar aqui agora, claro, mas estamos aqui representando ele, para tentar falar o que ele falou para todos, através da escritura, do que foi escrito, do que foi falado em aulas anteriores. Então, estamos aqui para tentar esclarecer alguns tópicos, alguns pontos. Por enquanto não houveram perguntas, mas se houver, pode escrever aqui no comentário do Facebook. Vamos continuar a leitura. Na verdade, começamos agora, né? A leitura. Então, aqui no começo fala que até Sanatana Goswami ele teve dificuldades. E aqui, repetindo um pouquinho o que foi falado ontem, né? Maya é tal que muitos obstáculos podem surgir na sua vida devocional. Quando Sanatana Goswami deixou o cargo de ministro, ele foi preso, ele subornou, como eu falei ontem, os guardas, e conseguiu escapar da prisão. No caminho, ele foi parado por bandidos. Até os bandidos, ladrões, pararam ele no meio do caminho. Por quê? Porque ele estava indo encontrar Deus, Mahaprabhu, na época. Então, até os bandidos, os ladrões, tentaram impedir ele. Então, ele estava passando pela casa de seu irmão. E a sua esposa, a cunhada dele, né, no caso, de Srila Sanatana Goswami, tentou impedi-lo. Ela insistiu que ele ficasse em sua casa por alguns dias. Ele recusou. Ela novamente insistiu. Suas roupas estão todas sujas. Pelo menos deixe-me lavá-las. Então, você pode ir. Sanatana Goswami recusou, pensando, não posso ficar aqui. Isso me impedirá de ir a Mahaprabhu. No final, a sua cunhada lhe deu um chale caro, para ele usar, porque lá faz muito frio, né? Em algumas épocas ainda, é muito frio lá. Vrindavan é muito frio, Navadvipa é muito frio. Então, ela deu um chale muito caro para ele, dizendo, você estará em Kashi no inverno. É muito frio lá. Por favor, pegue. Sanatana Goswami pegou e foi embora. Mais tarde, quando ele chegou a Mahaprabhu, ele começou a mendigar. Ele era um ministro semelhante ao primeiro-ministro, mas ele ia mendigar, ele ia pedir doações, pensando, eu vim para Mahaprabhu, para Deus, então devo apenas sentar e comer na casa dele? Não. Eu vou implorar, eu vou pedir. Um dia, ele notou Mahaprabhu dando olhares de canto dos olhos para ele, olhando ele com o canto dos olhos para o seu cobertor. Ele percebeu,
ó, estou usando um dote, e esse cobertor caro. Então ele usava o dote. O dote é esse pano que a gente põe para cobrir a parte de baixo do corpo, e ao mesmo tempo que ele estava somente com pano, com dote, ele usava um cobertor muito caro, que a sua cunhada havia lhe dado. E Mahaprabhu, Deus olhou de canto assim e não gostou muito. Mahaprabhu não gosta disso. Percebendo isso, ele encontrou um Gaudiya Vaishnava, um Gaudiya Sadhu, que estava sentado e secando a sua velha colcha, seu velho cobertor. Sanatana Goswami lhe perguntou, irmão, por favor, pegue o meu chale, o meu cobertor. Posso pegar a sua colcha? Então ele quis trocar o dele, que era muito caro, pelo outro que já era usado, muito desgastado, a colcha do outro. O sadhu, né, a pessoa santa, ficou com raiva. Você está puxando a minha perna. Alguém dá chales caros em troca de colchas velhas? Você está brincando comigo? Sanatana Goswami explicou, não, Prabhu. Mahaprabhu não está feliz por eu ter este chale. Por favor, me ajude. Pegue esse chale e me dê a sua colcha. Mais tarde, naquele dia, Sanatana Goswami voltou a Mahaprabhu, vestindo a velha colcha, e prestou a sua reverência ao Senhor Supremo, dando a Mahaprabhu tudo o que ele havia coletado. Mahaprabhu perguntou-lhe, o que aconteceu, Sanatana? Onde está o seu chale? Sanatana Goswami explicou o que havia acontecido. Ouvindo a história, Mahaprabhu ficou feliz. O Senhor contou a sua última ilusão. O Senhor cortou a sua última ilusão, disse Mahaprabhu para Sanatana. O Senhor tirou a sua última posse material. É assim que devemos servir ao Senhor Supremo. Então, tem uma história também de Shilacharya Maharaj. Shilacharya Maharaj, como a maioria sabe, quem não sabe, entre no site do Templo de São Paulo, entre lá em Quem Somos, e tem a autobiografia de Shilacharya Maharaj. Ele conta, ele tinha uma escola com 250 alunos, ele era o proprietário da escola, ele era o professor da escola, ele largou tudo e saiu para entrar no templo, para largar a sua vida material e se dedicar ao templo, se dedicar totalmente a Deus. E o que aconteceu? Ele levou a chave, a roupa do corpo e a escova de dente. Mas a chave era um vínculo que ele tinha ainda com o mundo material, a chave da escola dele. E as roupas dele também. Era o único vínculo que ele tinha com o mundo material, era esse. Ele havia largado tudo, a família, dinheiro, a posição de professor, de dono da escola, mas ele tinha a chave ainda do local e ele tinha as roupas antigas dele. E aí, um dia, ele arrumou a oportunidade lá, queimou as roupas para cortar o vínculo e ele jogou a chave no Govinda Kunda, que é um lago que tem lá no templo. Ele jogou a chave no lago. Nesse momento, ele cortou o vínculo dele com o mundo material. Da mesma forma aqui, Mahaprabhu falou para Sanatana Goswami, quando você trocou o chale
aquele chale caro, aquela coberta cara, por um simples, humilde, de uma pessoa que estava na rua, coletando dinheiro também, coletando comida. Naquele momento você largou Maia, mas Maia sempre é muito forte. Imagina nós que temos tudo, nós temos muito conforto, como é difícil largar a ilusão. Nós que temos esse conforto todo, como é difícil largar a ilusão. Mas como foi falado aqui, se você continuar querendo algo material, você não vai ter Deus. As Escrituras falam isso. Se você ainda tiver um desejo material, você não vai ter Deus no seu coração puramente. Temos que largar todo o desejo material que nós temos. Não só o desejo material de dinheiro, porque alguns pensam que matéria é dinheiro. Não, não é só dinheiro, não. Qualquer desejo material. Tem pessoas que querem viver 100 anos, sem doença. Isso é um desejo material. Tem pessoas que querem ter aquela família perfeita, sem ninguém com problema. Isso é um desejo material. Alguns desejam ver o filho, o neto, o bisneto casar, nascer o tataraneto. Isso é um desejo material. Enquanto você tiver esses desejos, você não terá Deus puramente no seu coração. É gradativo, sim, o processo é lento e gradativo. Conforme você pratica a consciência de Deus, você serve Deus, você vai largando esse apego que tem ao mundo material. Você imagina uma pessoa, outro dia eu estava conversando com um devoto, um amigo meu, e nós estávamos conversando justamente sobre isso. Imagina uma pessoa extremamente rica, ou com muita saúde, ou com uma família perfeita, sei lá, tem uma vida material boa, o medo de que ela tem de morrer. Ela não quer morrer de qualquer forma. Ela não quer sair desse corpo, dessa vida que ela tem hoje. Por quê? Porque ela está tão apegada a tudo. Ela está apegada até à sua roupa, apegada ao seu carro, apegada ao seu celular. Todo mundo está apegado a tudo, material. Se alguém roubar o seu celular hoje ou amanhã, você vai ficar muito triste, com certeza. Mesmo que você tenha dinheiro para comprar um melhor, você vai ficar triste, porque é o apego. Se alguém te roubar algo, se alguém tirar alguma coisa de você, mesmo que você não precise, que você não esteja usando, você vai ficar chateado, triste. Por quê? Porque temos apego. Apego ao mundo material, a coisas bobas. Nós temos apego a coisas bobas. Enquanto tivermos esse apego a algo material, não vamos ter Deus puramente no nosso coração. Nós temos apego a tudo. Vou dar um exemplo bobo, mas é real. A gente vê isso acontecer. Quando você está, por exemplo, vou dar um exemplo sem citar ninguém, claro. Você está num local e aí você pede um lanche, por exemplo. O mesmo lanche do seu amigo ou de alguém que está ao seu lado. Pediu o mesmo lanche, igualzinho. Se o dele vier maior que o teu, você vai ficar olhando meio torto. Você vai pensar, por que o dele é maior que o meu? Veja só, isso é o que nós somos. Nós somos insignificantes espiritualmente. Estamos num estágio muito primitivo de evolução espiritual, infelizmente. E nós temos que admitir isso. Nós temos que admitir que nós somos dessa forma. É difícil? Sim, é difícil, porque o ego é muito alto. Se a maioria das pessoas que ouvirem isso, a maioria não vai ouvir, claro, mas se um grupo ouvir isso, vai falar, mas eu não sou assim. Por quê? Porque a pessoa não admite nem que ela é assim.
O ego dela é tão alto que ela não admite nem que ela é com aquele defeito, que ela tem aquele defeito. Normalmente nós não admitimos os nossos defeitos, porque o ego é muito alto. E se você tiver o ego, enquanto tiver esse ego alto, eu, você e qualquer um, não vamos ter amor puro por Deus. Não vamos nos aproximar de Deus. Qualquer desses inimigos que nós temos, a inveja, a luxúria, querer desfrutar sempre, a inveja, a ira, ser nervosos, a cobiça, o ego. Enquanto nós tivermos isso, nós não vamos ter aproximação de Deus. Isso é empecilho. Tudo isso impede a nossa aproximação com Deus. Mas a prática devocional, seguindo o que eles falam, o que está escrito, seguindo tudo isso, vamos gradativamente largando todos esses inimigos. O nosso inimigo não é o vizinho, não é a mulher, não é o marido, nem o chefe. O nosso inimigo está dentro de nós. Eu já falei, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Esses são os nossos grandes inimigos. Ninguém tem inimigo. O inimigo somos nós mesmos, a nossa mente. A mente faz parte do nosso corpo material. Ela é perversa. Srila Maharaj fala em aulas anteriores, a mente é perversa, a mente é muito complicada. E Maya, a ilusão, domina a mente. Então nós temos que fazer a prática, fazer o serviço a Deus, sob a orientação de um guru, de um mestre genuíno, para ir limpando tudo isso, gradativamente. Continuando a leitura aqui, então Mahaprabhu continua falando, né? Você pode se lembrar também dos passatempos desse lá Gopal Bhatta Goswami. Agora então, se lá Acharya Maharaj vai contar um passatempo, uma história de Gopal Bhatta Goswami, que é um dos Goswamis de Vrindavana, que serviu 12 shilas. Shilas quer dizer pedra. Deus se apresenta na forma de uma pedra assim. Deus se apresenta na forma de uma estátua assim. Deus se apresenta na forma do seu próprio nome. Deus se apresenta como Ele quer. Então, Gopal Bhatta Goswami tinha 12 shilas, 12 divindades em Vrindavana. Um dia, um grande e rico era um homem muito rico. Ele veio ao templo de Gopal Bhatta Goswami com algumas roupas das deidades, algumas joias, alguns ornamentos. Naquela época, Gopal Bhatta Goswami estava fazendo o Arati. O Arati é a cerimônia que nós fazemos todos os dias, oferecendo artigos para Deus. Então Gopal estava fazendo o Arati. O homem rico disse que havia trazido uma roupa para a deidade, para Deus. E Gopal Bhatta Goswami disse, tudo bem, guarde-a ali, vou usá-la para o Senhor. Mais tarde, quando ele estava colocando o Senhor Supremo para descansar, ele de repente se lembrou. Meu Deus, ele pensou, minhas deidades não têm forma, elas são pedras, não têm forma de braços, como uma estátua tem braços, tem perna. As deidades que Gopal ele adorava na forma de pedra, né? Deus na forma de pedra, não tinha braços, não tinha perna. Como é que ele ia colocar os ornamentos? Como ele ia colocar a roupa nas deidades? Então ele estava pensando isso.
Aquele homem foi embora. O que eu faço com essas roupas de Deus, da divindade, que o homem deu para ele trocar a roupa de Deus? Ele foi dormir. Copal Batagossomin foi dormir. E quando acordou, no dia seguinte, abriu a porta do altar e viu uma deidade na forma que tinha braços e pernas, parada ali no altar. Essa deidade ainda está lá em Vrindavana. Quando vamos a Vrindavana, você pode ver essa deidade no templo de Sri Sri Guru Gauranga Radha Ramana. É um templo muito bonito lá em Vrindavana, muito grande. O nome dessa deidade é Radharamana, um nome muito bonito. Vendo essa deidade, ele contou as shilas, as deidades que ele tinha, e encontrou apenas 11. Ele tinha 12 quando foi dormir, né? 12 deidades lá no altar. Quando ele acordou de manhã e viu a deidade na forma com braços e pernas, e só haviam 11 pedras, 11 representações de Deus. Haviam 12 originalmente, um dia anterior. Ele ficou surpreso. Para onde foi a outra? Então, ele viu que nas costas da deidade, nas costas da nova deidade que apareceu lá, havia uma marca em forma de ímã. A 12ª Shalagrama, a 12ª Shila. Então, Deus, ele mesmo, o devoto queria vesti-lo, mas como que é vestir se ele não tinha braços, não tem pernas, não tem pescoço para colocar um colar, enfim, brincos, ornamentos. E ele mesmo apareceu no altar, uma das shilas, uma das pedras, uma das deidades, se transformou numa deidade com braços e pernas. Então, Deus pode tudo. Veja só o que Deus fez. Continuando aqui a leitura. Tudo isso aconteceu como resultado do serviço. O devoto queria servir Deus e Deus propiciou para que ele servisse dessa forma. É preciso ter fé em tudo isso. Você não pode chegar a lugar nenhum sem a fé. Nós temos que acreditar nisso, porque quem falou isso está escrito no livro sagrado. Não é mentira. Nós temos que ter a fé que realmente isso aconteceu e está lá, a deidade está lá para quem quiser ver. Existe até um ditado em bengali que diz o seguinte: você só pode perceber as coisas quando tem fé. Argumentar só o mantém longe. Se você só fica questionando, isso vai te deixar longe de Deus. Aquela história que é preciso ver para crer, não, é o contrário. É preciso crer para ver. Você tem que ter fé para ver. Mas nós ocidentais, não somos nós somente ocidentais, todo mundo, na verdade. A gente quer ver para crer. A gente não tem fé, a nossa fé é muito fraca. Mas temos que ter fé nas Escrituras, no que os gurus estão contando para nós. Continuando aqui a leitura, tem um verso agora que diz o seguinte. Shirada é fé. Shirada quer dizer fé, uma fé firme e determinada, de que, pelo serviço a Krishna, a Deus,
Todas as ações são realizadas. Quando você serve Deus, tudo que você precisa fazer no dia a dia já foi realizado. Aquele que serve Deus 24 horas, ele não precisa fazer mais nada. Tudo é realizado. Deus vai te tirar todo o serviço que você tem, se você servi-lo. Você não vai ter nenhuma penalização por não fazer o que você faz no dia a dia, se você servir Deus. Ele faz o arranjo perfeito. Então, esse é o verso que Srila Charamara citou aqui. Isso aqui está escrito no Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 22, verso 62. A sua dívida para com o seu pai, a sua mãe, os sábios, os semideuses, todas as dívidas são liquidadas se você servir ao Senhor Supremo. Então veja só, se você servir Deus, toda a sua dívida que você tem com o teu pai, com a tua mãe, a dívida dele ter cuidado de nós, dela ter, desde o ventre, cuidado de nós, dado de mamar, comer, o pai trabalhou para te sustentar, os semideuses estão fazendo as coisas no mundo material. Nós temos dívida com todo mundo, mas toda essa dívida será liquidada se você servir Deus. Se você se entregar a Deus, toda essa dívida será liquidada. Nós temos que compreender isso. Aonde está sendo dito isso? Os gurus estão falando isso. O próprio Deus falou isso. Largue todas as religiões e renda-se a mim. Isso está no Bhagavad Gita. Mas como que vamos compreender o que está escrito aí? Não é somente as religiões, essa ou a outra. É o Dharma, largue todo o seu Dharma de ser um Vaishya, um comerciante, o outro que é um Kshatriya, um guerreiro, um executivo, o outro que tem o Dharma de ser o Brahmane, o sacerdote, professor, o outro que tem o Dharma de ser um trabalhador braçal, largue tudo isso. Se você se render a Deus, você não precisa fazer mais nada disso. Largue o Dharma de ser um brahmachari, um estudante devocional. Largue o Dharma de ser um chefe de família, as obrigações do chefe de família. Largue o Dharma de ser um monge, um sannyasi. Largue tudo e se renda a Deus. É isso que Deus fala na Bhagavad Gita. Largue todas as religiões, largue tudo e se renda a mim. E nada, você não será penalizado. Você não vai ter nenhum prejuízo. Não terá nenhum pecado em largar tudo. Então, aquela alma que largar tudo, que largar a família, como o Srila Maharaj fez, Srila Siddhar Maharaj fez, Srila Govinda Maharaj fez, grandes santos fizeram isso. Largaram tudo, todo o conforto, largaram tudo que tinham e foram se render a Deus, servir 24 horas por dia. E isso vai levar você a ter amor puro por Deus. Além de você não pagar nenhuma dívida, você não vai ter nenhuma dívida, você vai ter amor puro por Deus se você fizer isso. É a meta última da vida, amor puro por Deus. Vamos ler mais um pouquinho. Antes eu vou ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto, nenhuma pergunta. Temos ainda algum tempo
Não vamos começar a outra aula hoje, porque vamos parar logo no início. E é melhor começar a aula amanhã desde o início, para não perder o fio da meada, como é dito, né? Então aqui, Silathyar Maharaj hoje está falando das dificuldades que vamos ter na vida devocional. Quem acha que a vida devocional é fácil, não vai ser nada fácil. A vida devocional real não é nada fácil. Nada é fácil. A vida material não é fácil. Para você estar aí agora, hoje, assistindo, na sua casa, onde for, você tem que ter um aparelho para fazer a transmissão, você tem que pagar a internet, você tem que ter um monte de coisa, você tem onde morar, você tem que ter onde morar, você tem que ter energia elétrica. Nada é fácil. Para conseguir tudo isso, quanto você trabalhou ou trabalha ainda para conseguir tudo isso? E os obstáculos vêm, o chefe vai brigar com você, se você não tem chefe, você tem um cliente que é chato, você vai ter obstáculo na vida material também. Mas o obstáculo da vida material está relacionado ao nosso karma. É bem diferente uma coisa da outra. Qualquer dificuldade que nós temos na nossa vida material está relacionado às ações das vidas anteriores. É a reação das ações das vidas anteriores. Isso é a lei do karma. Nós estamos aqui cumprindo o que fizemos nas vidas anteriores. Então, se você deixou alguém triste, você vai ser triste nessa vida. Se você deixou alguém feliz, você vai ser uma pessoa feliz. É claro que ninguém é totalmente triste ou ninguém é totalmente feliz. Porque nós estamos na dualidade. Nós o dia inteiro fazemos coisas boas e ruins. Nós fazemos coisas que deixamos alguém feliz e nós fazemos coisas que deixamos alguém triste. Durante o dia, a mesma pessoa faz isso. É claro que na vida posterior, na próxima vida, você vai ter uma mescla de coisas boas e ruins, materialmente. Ninguém é só bom ou ninguém é só ruim. Ninguém somente sofre ou ninguém somente tem felicidade. É uma mescla. Durante o dia você tem vários e vários momentos de felicidade e tristeza. Isso é a lei do karma, ação e reação. Então a dificuldade material que você tem pode ser com um problema de saúde, pode ser com problema de dinheiro, pode ser com um relacionamento com a mulher, com o marido, com o cachorro, com o filho, com o pai, com o patrão. Pode ser uma fase, né? A sua vida você não ganha dinheiro, você não tem emprego bom. Enfim, tudo está relacionado ao karma. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com Deus. As pessoas confundem que estão em dificuldade e querem que Deus tire a dificuldade delas. Mas Deus não vai tirar, porque Deus está dando a oportunidade de você cumprir o que você tem que cumprir. Cada um tem uma quantidade, já vem no mundo material, cada ser vem no mundo material com uma quantidade que tem que ser feliz e triste. Todo mundo já vem com isso estipulado. Deus não vai mudar. Deus dá o livre-arbítrio para você fazer o que você quer, mais ou menos, nessa vida. Mas na vida anterior, não tem como mudar. Ele não muda. Por que ele não muda? Porque ele está dando o melhor para nós. Deus sempre dá o melhor para nós. Agora, quando você tem uma dificuldade espiritual, como foi dito aqui hoje na aula, lido, quando você tem uma dificuldade na vida espiritual, e se você não tem dificuldade na vida espiritual, você não está praticando corretamente. Qualquer um que não tem dificuldade na vida espiritual, ele não está praticando corretamente.
Todo devoto que pratica corretamente, todo mundo que pratica corretamente, vai ter dificuldade sim. Mas não tem nada a ver com o karma. Tem a ver com a prova que Deus vai te colocar. Deus vai te dar provas e mais provas e mais provas. Você o tempo todo está passando por provas. Você está sendo testado. Deus está testando você. Deus está me testando. Deus está testando todo mundo que tenta servi-lo. Aquele que não está servindo Deus, ele não vai ser testado. Para que você dar um teste para quem não está nem na escola? Vamos colocar a analogia. A pessoa recebe iniciação e na iniciação o guru matricula ela na escola. O guru dá o nome para ela, o guru dá o Mahamantra para a pessoa, o guru dá as contas de Japamala e a Kantimala. Então você entra na escola. Se você não entrou na escola, você não vai ter prova, você não vai ter teste. Aquele que não está estudando, se você não está estudando hoje, se você não estuda nada, você não vai ter teste. Agora, aquele que entra na escola, ele vai ter uma avaliação, ele vai ter o teste para ver se ele está fazendo corretamente. Qualquer escola que seja. Agora, aquele que não está na escola, ele não vai ter teste. Então, Krishna não vai dar teste, Deus não vai dar teste para aquele que não está servindo ele. O teste só virá... Desculpa. O teste só virá para aquele que serve Deus, para aquele que tenta servir Deus. Aí terá o teste. Se você não está matriculado na escola, você não vai fazer a prova. Você não precisa fazer a prova. Agora, aquele que se matricula na escola, ele se matricula para atingir um objetivo. E o objetivo da escola espiritual é amor puro por Deus. A meta última da vida para aquele que entra na escola devocional correta é amor puro por Deus. Não é ganhar dinheiro, não é ter um bom relacionamento, não é ter uma casa boa, um carro bom. Aquele que entra numa escola procurando isso de Deus, ele está na escola errada. Não é a escola de Deus. Ele está na escola do mundo material. Vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. E depois eu olho quem está participando conosco hoje do Facebook. Ainda não conseguimos resolver o Instagram. Eu creio que o Instagram o aparelho que temos aqui não é um aparelho que tem Windows, não é um aparelho, não é um aparelho normal, é um aparelho que tem uma marca. Eu não vou falar a marca, mas o aparelho dessa marca, ele teve atualizações da empresa. E essas atualizações, pelo que eu estou percebendo, não deixam fazer ao vivo pelo Instagram. Mas logo, logo essa empresa, ela é muito famosa, logo, logo essa empresa vai resolver esse problema, e aí nós vamos continuar com as aulas também transmitidas pelo Instagram. Então, por enquanto, as transmissões estão somente sendo feitas pelo Facebook. Mas assim que possível, vamos voltar a transmitir também pelo Instagram. Então vamos cantar agora Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra
Jaya Nitya, Jaya Gaur
Doyanitai, Deyagora, Doyanitai, Deyagora, Nitayora, Haribo, 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 Nitayora, Haribo, Nitayora, Haribo, 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 Nitayora, Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está conosco, então, participando hoje, pelo Facebook. Temos aqui conosco hoje o Ishan Krishna Prabhu, Vijay Aksha Prabhu. Vamos ver quem mais. Temos aqui também Dharmendra Gopi conosco, Dirce Aires Almeida, minha prima, a Vishaka Devidasi, da Costa Rica. Como eu já falei, o Ishan Krishna Prabhu, ele é de Mato Grosso do Sul, aqui do Brasil. Temos também aqui Isvari Dasi conosco, a Carla Lavinas também conosco, Malini Devidasi, de Araraquara, também aqui conosco hoje. Então, uma boa noite a todos, Dandavati Pranam. Espero que vocês perdoem alguma ofensa que eu tenha cometido durante a transmissão. Nós sempre cometemos ofensas. Sivacharya Maharaj falava isso, todos os gurus do Guru Varga falam isso. Então, nós cometemos ofensas, perdoem as minhas ofensas, e de hoje ou de outros dias anteriores, enfim, temos que pedir perdão, porque estamos sempre ofendendo os outros não somente o ser humano, mas todo mundo. Então, uma boa noite a todos, até amanhã. Vamos ver se amanhã eu consigo fazer o programa da manhã, às 7 horas da manhã. Vou tentar fazer amanhã o programa da manhã também, mas se não conseguir, amanhã às 19 horas da noite teremos o programa. Então, uma boa noite.